esse limite que nós calculamos, ele recebe um nome especial, tá? Então, uma definição. Para uma função x de t, o limite x de t0 mais ΔT menos x de t sobre ΔT quando ΔT tende a zero, ou seja, o limite de Δx sobre ΔT quando ΔT tende a zero, é definido como dx dt tomado em t igual a zero. E ele se chama a derivada de x em relação a t no ponto t igual a t0. Tá? No exemplo acima, nós tínhamos que x de t é igual a 5t ao quadrado, e nós obtivemos que dx dt em t igual a 1 é 10 metros por segundo. Tá? Então, a velocidade instantânea v de t no instante t qualquer é dada por v de t igual a dx dt. Ou seja, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Guardem essa informação, porque vocês vão usar isso basicamente para o resto da carreira de estudante de vocês. A velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, também chamada de taxa de variação. Esse é o nome mais... Bom, ele é usado também, mas derivada é a nomenclatura padrão, tá? Derivative, em inglês. Se vocês verem algum livro escrito isso aqui, derivative, ele está falando da derivada, beleza? Tá, bom, esse limite especial recebe um nome, e nós vimos que se nós tivermos a função x de t, nós somos capazes de encontrar a função... a velocidade em função do tempo, tá? Vamos tentar interpretar geometricamente essa derivada, o que a gente está fazendo aqui. Beleza, então eu faço o seguinte, vou fazer o seguinte, considere uma função qualquer, x de t, tá? Não precisa ser 5t ao quadrado não, pode ser uma função qualquer. Imagine que você pega dois pontos, o ponto t0 e o ponto t, arbitrário, tá? E você traça uma reta S passando pelo ponto T0, x de T0, que é esse primeiro ponto aqui, e também pelo ponto T, x de T0 mais ΔT. T0 mais ΔT é T, tá? Que é um instante posterior. Beleza. Como a gente viu antes, né, entre esses dois pontos, o coeficiente angular da reta S, que é a reta que passa pelos dois pontos, o coeficiente angular é ΔX sobre ΔT. Né? Lembra? Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente, vai te dar ΔX sobre ΔT. Quem que é ΔX? X de T0 mais ΔT menos x de T0. E o ΔT é o nosso bom e velho ΔT. Bom, o que é que acontece agora se a gente tomar o limite ΔT vai para zero? Né? O que é que acontece, por exemplo, se você... Eu vou desenhar aqui um ΔT, metade desse que está aqui, tá bom? Deixa eu pegar outra cor. Então, eu escolhi um ΔT bem aqui. Então, tá aqui o meu ΔX. E isso aqui é o ΔT, tá? Bom, mas o ponto da função é esse. Então, esse aqui é o ΔX. Quem que é a nova reta que passa pelos dois novos pontos? É uma reta assim, concorda? E se você tomar um ΔT menor ainda, o que é que vai acontecer com essa nova reta? Vou chamar isso aqui de Q. Né? Se você tomar um ΔT menor ainda, rapaz, se você tomar um ΔT cada vez menor, o ΔX vai ser cada vez menor, e vai chegar num instante em que você vai estar nessa posição aqui, ó. Né? E a reta, ela vai tocar ela vai tocar a função em um ponto só. Tá? Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Chamar esse ângulo aqui de alfa. E essa reta é uma reta tangente. Ela é tangente à curva, né? X de t, que eu vou desenhar de novo porque ficou meio sumida. Tá aqui a curva x de t, ó. Isso aqui é x de t.
E essa reta tangente só toca a curva x de t em um único ponto. E então, quando você tomar esse limite, a reta S vai tender a essa reta R aqui, que é a reta tangente, de tal forma que o limite de x de t0 mais ΔT menos o x de t0 sobre o ΔT, né? Isso aqui é a derivada de x em relação a t em t igual a t0, e isso vai te dar a tangente do ângulo alfa. Ou seja, a tangente, o coeficiente angular da reta tangente, a curva exatamente no ponto onde você está calculando a derivada. Bom, se você está vendo isso pela primeira vez, reveja esse vídeo, tá? Ele não ficou muito longo, reveja esse vídeo. O que tem de interessante? Bom, se a gente entender essa interpretação, a gente pode usá-la, por exemplo, para saber onde é que a função está crescendo, né? E, por exemplo, aqui, né, nesse exemplo, né, você está vendo que a reta tangente, o coeficiente angular é positivo, a reta, né, a função está crescendo, e a derivada é positiva. Então, sempre que a derivada for maior do que zero, é porque a função está crescendo. Tá? Então, a partir dessa interpretação, podemos usar a derivada para determinar as regiões em que a função cresce. Que regiões são essas em que a função cresce? São as regiões onde dx dt é maior que zero. Podemos derivar também, podemos determinar também as regiões onde a função decresce. Que regiões são essas? São aquelas onde dx dt é menor do que zero. E também vai ter pontos, né? Vai ter regiões, pontos na realidade, onde a função vai ter uma tangente que é horizontal, né? Ela é paralela ao eixo horizontal. Nesse caso aqui, dx dt igual a zero, é exatamente o que está acontecendo aqui. Olha como é que é a reta tangente, né? Ela é assim. Vou trocar a cor desse cara aqui, né? Ponto. Aqui é dx maior que zero. Na realidade, esse aqui é dx dt menor que zero. E dx dt igual a zero. Dx dt igual a zero, eu vou dizer que essa região aqui, que é essa aqui. Beleza? E aí acontece uma coisa interessante. Onde a derivada é zero, você pode ter um máximo, que é o que nós temos aqui, mas poderia ser um mínimo também. Essa curva poderia ser assim. Aqui nesse ponto também a derivada é zero. E ainda poderia acontecer uma terceira coisa, que seria uma coisa assim, ó. Você poderia ter uma função que é assim, ó. A derivada dela bem aqui é zero, e ela nem está crescendo nem decrescendo. Ela tem um ponto de inflexão. Beleza? Vamos fazer alguns exercíciozinhos então.